Olá, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Vou voltar a fazer agora minhas gravações aqui sobre os Provérbios de Salomão. Como todo mundo já sabe, eu adoro os Provérbios de Salomão, então eu vou fazer a leitura dos 31. Vou colocar aqui no meu YouTube, tá bom? No meu canal. E espero que vocês gostem, que incentivem vocês a lerem um pouquinho os Provérbios de Salomão, que é esse livro que foi escrito aí há 3.000 anos, né? 1.000 anos antes de Cristo. Salomão foi o rei mais sábio que já existiu, mais poderoso, que mais prosperou, mais rico e que também conseguiu governar sem ter guerras, né? Então ele teve muita sabedoria, apesar de no final ele ter alguns problemas e como ser humano, né, apesar de ter toda a sabedoria que Deus deu para ele, ele acaba sucumbindo no final. Mas é muito interessante, são todos os capítulos do Salomão, dos Provérbios, nos passam informações muito importantes. Que se a gente usar todos os dias das nossas vidas, seremos pessoas melhores, mais prósperas, mais amáveis, mais carinhosas, mais preparadas para governar aqui na Terra, né? Mais tementes a Deus, melhores pais, melhores filhos. Então, eu indico aí para todos lerem, estudarem os Provérbios de Salomão. Então, nós vamos ler cada dia um pouquinho, cada dia um capítulo, tá? Eu vou ler aqui com vocês para que a gente possa estar estudando, aprendendo cada vez mais. Então é muito bacana isso daí. Vamos lá, deixa eu abrir aqui então. Vou abrir para vocês aqui também, acho que vocês vão enxergar. Olha lá, Provérbios 1, né? Os Provérbios são 31 capítulos. Só para relembrar vocês, nos livros de Reis tem uma passagem que Salomão pede para, num sonho, né? Ele fala que ele conversa com Deus e que ele pede para Deus, que Deus fala para ele o que que você quer, né? O que que você quer que eu te dê? E ele fala que ele não quer nada, não quer riquezas, não quer nada, que ele só quer sabedoria para poder governar, né? Porque o povo dele é tão grande ali no, né? Que ele tem que governar no reinado dele. E Deus gosta tanto desse pedido dele de sabedoria que ele não pede para matar os inimigos, não pede sabedoria, não pede riqueza, ele pede só sabedoria, que Deus fala para ele nesse sonho que ele vai ser o rei mais sábio, mais poderoso e também mais próspero, né, com maior riqueza de todos. E isso acontece com Salomão, tá? Então é muito bacana essa parte também. E ele escreve os provérbios, que são códigos aí que a gente vai, se a gente seguir, se a gente fizer um pouquinho cada dia na nossa vida, a gente vai ter uma vida muito melhor, muito mais sensatez, né, com muito mais conhecimento, mais sabedoria, discernimento, para ter uma vida melhor e mais próspera. Vamos lá, vamos começar a ler um pouquinho então aqui? Aqui os provérbios. Provérbios 1, o valor dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência, e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios, dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Então aqui ele já começa falando da importância de buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, né, que as pessoas, tornando-se mais sábias, vão ser pessoas melhores, mais ajuizados, e mais instruídas. Então aqui ele já enaltece, exalta, né, a sabedoria como é o caminho, né, como é importante, e os bons conselhos, os pensamentos mais profundos. Ele continua aqui. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então aqui ele é muito claro, né, Salomão, quando ele fala, o rei Salomão, quando ele fala que é preciso temer a Deus. Quando a gente fala em temer a Deus, não é ter medo de Deus,
mas iam ter um profundo respeito a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois Jesus nos traz isso daí, 1000 anos depois de Salomão, ele nos traz essa máxima, né? Que é o principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, Salomão já falava isso há 3000 anos. Para ser sábio, para ter sabedoria, é preciso temer a Deus, profundo respeito, amar a Deus, o nosso Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, quem são os tolos aí para o rei Salomão? São as pessoas que não buscam a sabedoria, que vivem sem querer aprender o que vem do alto, sem temer a Deus, né? Então, ele fala de um lado o sábio, a pessoa que busca a sabedoria e teme a Deus, e os tolos, que são aqueles que desprezam Deus, desprezam a sabedoria e não querem aprender. Ele continua aqui no capítulo 1, ó, conselhos para os moços. Isso aqui, então, para os jovens, olha que importante isso daqui, né? A gente lê para os nossos filhos. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante. Deixa eu tirar aqui. Assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Então aqui, ele já chama aqui meu filho, né? Ele fala assim: escute o seu pai, escute a sua mãe, né? Então, honrar pai e mãe, ele deixa aqui bem claro. Os ensinamentos vão aperfeiçoar nosso caráter, né? E vão melhorar até a nossa aparência, vamos ser pessoas melhores, né? A nossa boca fala que o nosso coração está cheio, depois Jesus traz várias informações que complementam isso daqui, tudo que tem nesses códigos aqui de Salomão. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Então, agora, assim, o ambiente que nossos filhos estão, né, as pessoas que estão em volta, lembrando que a gente é uma média das pessoas que estão à nossa volta. Então, tem muito cuidado com quem nossos filhos estão andando, por isso que os pais têm que ser vigilantes, têm que estar atentos, né? Filhos, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes, estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venham com a gente, que nós repartiremos o que roubamos. Então ele fala aqui, né, que para você não ir atrás de pessoas que estão fazendo coisas erradas, que não buscam a sabedoria, que são tolos, pessoas que estão roubando, matando, ou pecando de todas as formas. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto, acaba sendo morto. Então, né, toda vez que ele fala, toda vez que você vai pelo lado da violência, vai pelo lado das coisas erradas, ou ficar rico por coisas ilícitas, né, você acaba sendo morto. Ele fala isso há 3000 anos atrás. Olha a sabedoria disso daí, gente. Né? Pra gente, serve para a gente hoje? Muito, né? O aviso da sabedoria. Então, agora ele volta a falar da sabedoria, que a sabedoria vem de Deus. Né? Ele deixa isso bem claro nos Provérbios de Salomão. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto, assim: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Aqui ele está falando, né, de Deus. Deus é a sabedoria. Então, que as pessoas, gente louca, vocês não vão ficar nessa loucura, vocês vão zombar de Deus, não vão temer a Deus, não vão querer buscar a sabedoria que vem de Deus, nunca aprenderão. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei minha sabedoria com vocês. Olha a bondade, olha a graça de Deus, né? Ele reparte a sabedoria. Nós somos deuses, somos parte de Deus, somos filhos de Deus, né? Então somos imagem e semelhança de Deus, já, né? Ele já deixou bem claro isso em Gênesis. Nós somos a maior criação de Deus. Então ele quer que a gente busque essa sabedoria, né? Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção.
Deus está ali, está em todos os lugares, né? Está na nossa casa, está na natureza, Ele está no nosso trabalho, está no nosso dia a dia. Então vocês rejeitaram os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier, como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram seus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então, nós finalizamos aqui o capítulo 1 dos Provérbios de Salomão, né? E vamos voltar aqui. Então ele deixa aqui muito bem claro, né, a busca da sabedoria, como é importante buscarmos a sabedoria, e quando a gente rejeita a sabedoria, somos tolos, e depois, quando é tarde, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, e quando a gente for colher, né, chegar a hora da colheita, que a gente não fez com sabedoria as coisas, seguiu as coisas erradas, fomos tolos, fomos perversos, não tivemos temor a Deus. Aí depois, nessa hora, vamos ficar de joelhos e pedir, Deus, me ajude, mas aí já é tarde, porque é uma lei de Deus. O que a gente planta, a gente colhe, a gente tem que passar por isso, né? Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos o que nós quisermos. Podemos fazer o que a gente quiser, mas a gente tem que arcar com o que a gente faz. Então, ele diz, que Salomão já fala no capítulo 1, busque a sabedoria, busque o temor a Deus, para que você não se arrependa no futuro, para que você tenha esse discernimento, tenha essa sabedoria. Então, nós finalizamos o capítulo 1, depois vamos gravar o 2, o 3 até o 31. E para mim, toda vez que eu leio este capítulo, eu aprendo muito. Não é a primeira vez que eu estou lendo, eu leio muitas vezes. E cada vez, agora que eu li de novo o capítulo 1, aprendi coisas novas. E a gente vai aprendendo. E o mais importante é ler um pouquinho cada dia e usar. Não adianta a gente ler, né, a gente aprender alguma coisa, se a gente não ensinar alguém. Então, transborde com alguém, passe essa informação para alguém, né? Comece pelas seus familiares, seus filhos, amigos, e transborde isso na vida das outras pessoas, para que as pessoas também busquem a sabedoria e o temor a Deus, para que sejam realmente felizes aí, porque só assim a gente consegue a felicidade que está em Deus, quando a gente sente paz, sente tranquilidade, né? Quando a gente busca Jesus, que através de Jesus chegamos a Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só se chega ao Pai através de mim, né? Jesus já deixa isso bem claro para a gente. Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado e até o capítulo 2.